nós vamos falar aqui com a doutora Larissa Linsmaier, que é da Blicken Oftalmologia. A gente já anunciava isso no início da nossa programação, mas hoje tem uns temas bem importantes para a gente abordar aqui com a doutora Larissa. Muito bom dia. Bom dia, Odair. Bom dia aos ouvintes. Muito bem, doutora Larissa. Saúde da visão é sempre muito importante nós abordarmos aqui. E nós temos duas notícias que a gente quer repercutir aqui com a doutora Larissa hoje. A primeira é a questão de uma mulher que viralizou aí nas redes sociais, a partir do momento que ela diz que ficou cega de um olho pelo mau uso da lente de contato. É possível? Isso é um caso extremo? O que leva uma pessoa a perder a visão em função da lente de contato? As lentes de contato, principalmente as lentes gelatinosas, são uma excelente alternativa ao uso do óculos para pacientes que têm algum erro refrativo, alguma necessidade de uso de grau para poder enxergar e querem ter uma alternativa ao óculos, seja para o dia a dia, seja para o uso diário, ou para um uso social, para um esporte, um final de semana. Porém, a lente de contato não é só pegar uma lente de contato sem uma indicação médica, sem uma adaptação e um treinamento e sair usando. Para ter uma boa saúde ocular com o uso da lente de contato, é necessário que essa lente seja bem adaptada, que tenha os parâmetros que fiquem adequados no olho de cada paciente e que o paciente receba um treinamento, ficando bem ciente de quais são os cuidados com a lente de contato. Que realmente uma lente de contato bem adaptada, paciente bem orientado, que respeita as orientações que recebeu, que cumpre todos os cuidados com higiene, cuidado e conservação com as lentes, não vai ter problema, tá? Mas os pacientes que acabam não obedecendo, os cuidados que recebeu como orientação para ter com as lentes, pode, infelizmente, ter um desfecho ruim. E esse desfecho ruim é principalmente infecções oculares. As infecções que acontecem decorrentes do mau uso da lente de contato são infecções mais graves, por exemplo, do que as conjuntivites, que são as infecções mais comuns que se tem, E essas infecções muitas vezes são resistentes aos antibióticos tradicionais existentes no mercado. Muitas vezes é necessário manipular antibióticos especiais em farmácias específicas de manipulação oftalmológica, que só tem, por exemplo, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, que não é fácil o acesso. E esses pacientes necessitam um tratamento muito rigoroso para poder salvar a visão quando tem uma infecção séria devido à lente de contato. A grande maioria dos pacientes, felizmente, não acontece nada de ruim. Mas quando acontece, pode ser algo muito grave se o paciente não seguir corretamente as orientações. As orientações. E essas infecções normalmente estão voltadas aí para a falta de conservação da lente, utilizada de repente com a mão que não está higienizada. São essas questões que aparentemente são simples, mas que podem levar então a esse tipo de infecção, é isso? Isso. As principais causas de infecção com o uso de lentes de contato é uma manipulação inadequada, seja por falta de higiene das mãos, por exemplo. Dormir com as lentes aumenta em até 20 vezes a chance de se ter uma infecção com a lente de contato devido ao mau uso da lente de contato, quando o paciente não dorme com a lente, que é a orientação. Banho de mar, piscina, até banho do chuveiro, banho de rio principalmente, que é uma água mais contaminada. Então isso tudo aumenta muito a chance de ter uma infecção, porque o micro-organismo acaba entrando no olho, ele gruda na lente de contato e fica se proliferando ali e ocasionando a infecção. Quando não se está com a lente, por que a chance de ter uma infecção é mais difícil? Não é impossível também uma pessoa que não use lente ter uma infecção grave no olho. Mas por que é mais difícil? Porque o nosso próprio piscar, a pálpebra já faz uma limpeza mecânica e a nossa lágrima, ela tem componentes que lutam contra os micro-organismos que podem entrar no olho. Quando tem uma lente de contato, tem um meio para o micro-organismo se aderir. E ali ele fica aderido e pode ficar se proliferando e ocasionar uma infecção muitas vezes grave. A natureza já é perfeita, Já Exatamente, traz, o corpo sábia. Já traz aí todas as necessidades que a gente tem de defesa, e aí entra a lente de contato, que é um organismo estranho ali para a visão e pode ocasionar. Então, o cuidado, são cuidados básicos, mas veja só, dormir, tem gente que chega a dormir com a lente, tomar banho com a lente, então são situações que podem agravar ou possibilitar, facilitar para que haja algum tipo de infecção. Agora, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou avaliando a possibilidade de vir a usar lente. A questão do óculos no dia a dia,
me incomoda um pouco em função do óculos está sempre precisando limpar, tá, né? Também precisa dos cuidados aí com o óculos, fora a questão estética, enfim, que não estou mais gostando, né, disso. E aí, mas no meu caso eu já não consigo mais ler, se eu não tiver com óculos, então eu preciso estar basicamente, constantemente com ele, realmente é para dormir e para poucas situações em que eu não o uso. A lente de contato, nesse caso, em que há necessidade constante da visão estar compensada ali, né? Corrigida, indicada também para esse tipo de situação? Isso. A lente é uma boa alternativa para muitos pacientes que são dependentes do óculos. Ela pode ser usada o dia inteiro para pacientes que se adaptam bem e conseguem uma boa visão, e também para um uso social, né, em alguns pacientes. Como que funciona uma adaptação de lente de contato? Em alguns casos, quando o paciente já tem visão de longe, grau para longe e para perto, que geralmente começa a surgir a partir dos 40 anos de idade, até os 40 anos, o mesmo grau que serve para longe serve para perto. Então o ano que vem começa... Pode ser, então. Ano que vem muda a situação. Aí, a partir dos 40 anos, quando esse grau passa a ser diferente de longe e de perto, a adaptação da lente também se torna diferente. Então, a lente de contato adaptada para um paciente acima de 40 anos é diferente da adaptação abaixo de 40. Abaixo de 40 acaba sendo mais simples, porque é um grau só. O mesmo grau que serve para longe serve para perto. Faz a adaptação de 1 grau para o paciente, ele vai conseguir ter visão em todas as distâncias. Para os pacientes acima de 40 anos, essa questão da divisão do grau longe e perto, a gente tem que fazer isso também na lente de contato, como no óculos, geralmente os óculos multifocais, por exemplo, que são os mais utilizados para grau de presbiopia, que é quando surge o grau de perto, ele tem a parte de cima corrigido para longe, tem um campo intermediário e a parte de baixo corrigida para perto. Tá? E isso na lente a gente também tem que fazer alguma jogada para fornecer essas diferentes distâncias de foco. Aí a gente tem algumas técnicas diferentes para poder oferecer para o paciente a visão em todas as distâncias. E essa técnica, como é que a gente vai descobrir? Tem que testar, tem que colocar a lente no olho do paciente, ver como o paciente se sente, o paciente tem que usar alguns dias a lente, tem que trabalhar, tem que dirigir, tem que usar o celular, para ver se fica satisfeito com a visão. Não ficando satisfeito, tem alguns ajustes que precisam ser feitos, ou no grau, ou no modelo da lente, ou no diâmetro, tem alguns parâmetros da lente que a gente pode precisar ajustar para chegar numa lente ideal. Chegou numa lente ideal, o paciente está satisfeito com a visão, com o conforto, está tudo bem, o paciente precisa receber um treinamento, que ele precisa saber quais são esses cuidados com a lente de contato, para justamente não ter, por exemplo, infecções, intolerâncias, irritações, né, várias consequências que a lente, por ser um corpo estranho, pode ocasionar. Recebendo o treinamento, o paciente se adaptando, daí ele pode fazer o uso seguro da lente. Um outro cuidado que eu acabei não citando antes, que é até relativamente comum, é o cuidado com a solução multiuso. O que é essa solução multiuso? É aquela solução que a gente compra para conservar a lente, para lavar, enxaguar e deixar a lente guardada de um dia para o outro. Essa solução tem marcas específicas para o paciente colocar a lente ali. Não pode usar, por exemplo, soro fisiológico de jeito nenhum, nem água potável, não pode usar nada diferente da solução multiuso para lavar ou para guardar a lente. E isso, infelizmente, muitos pacientes fazem. Por exemplo, foi viajar final de semana, esqueceu de levar a solução, não quer comprar uma outra e coloca num sorinho ou numa... Isso é extremamente perigoso, é um risco muito grande. E outra questão que muitos pacientes acabam fazendo também é reutilizar o líquido. Tá o líquido no estojinho, tira a lente, guarda o estojinho com aquele líquido, no outro dia coloca a lente no mesmo líquido. Isso também é muito perigoso para a saúde ocular. Então, são alguns pequenos pontos... cuidados. Isso tudo é bem ressaltado no treinamento do paciente. O paciente recebe tudo por escrito também, para depois relembrar, ler em casa com mais calma, né? Mas precisa ter esses cuidados para evitar que... A lente é para ser uma coisa boa, é para ser uma alternativa boa, dar uma liberdade para o paciente. Mas os pacientes que acabam usando de modo inadequado podem ter um desfecho muito ruim e muito triste, né?
Tudo bem, tem uma outra notícia aqui que uma paciente, por coçar os olhos, jovem perde a visão e precisaria de transplante. Mas o coçar, né, não é pelo fato de coçar, tem alguma coisa por trás disso que gerou a coceira, certamente. Aí nós entramos num possível diagnóstico, claro, nessa chamada não foi falado nenhum diagnóstico, mas entramos num possível diagnóstico de ceratocone. O que é o ceratocone? Pacientes que têm uma predisposição genética, geralmente no final da infância, ou no início da adolescência, ou na pré-adolescência, podem ter uma predisposição ao desenvolvimento do ceratocone, que é quando a córnea começa a ficar bicuda. A nossa córnea é redonda, a córnea é a parte bem anterior do olho, é como se fosse o vidrinho do relógio. Ela tem que ser redonda, o normal. E quando o paciente às vezes faz o ato crônico de coçar o olho, fragiliza a córnea e ela vai perdendo a força de mantê-la redondinha, ela vai ficando com uma pontinha, vai ficando bicuda. Isso é o ceratocone. O ceratocone tem várias alternativas de tratamento antes de um transplante. O transplante é a última indicação de tratamento para ceratocone, só para casos realmente muito severos. Tem várias outras opções, como, por exemplo, também o uso de óculos ou lente de contato. Tem um laser que se faz para ceratocone chamado de crosslinking para parar a evolução. Existe a opção de implante de anel intraestromal, que são os anéisinhos que a gente implanta no meio da córnea para aplanar esse bico. Então, assim, até chegar num transplante, realmente a gente tem várias etapas que são possíveis de se tentar antes, dependendo da fase do ceratocone. Provavelmente foi essa associação que a moça falou quando citou que coçou o olho e precisou fazer transplante, mas não é realmente uma associação direta de coçar e fazer transplante. É porque o coçar nessa paciente que tinha uma predisposição genética para desenvolver uma patologia corneana, que é o ceratocone, a patologia foi evoluindo ao longo de alguns anos e chegou numa fase que não tinha mais tratamento, que o único tratamento disponível é o transplante. Provavelmente algo nesse sentido. Nessa chamada. Muito bem, doutora Larissa. Olha, quero agradecer a sua participação aqui no Repórter Cultura. São duas informações, duas matérias aí que a gente está repercutindo e temos a informação técnica adequada aqui. E especialmente essa situação das lentes de contato, porque esse é um assunto mais próximo da gente aqui, muitas pessoas utilizam, estão pensando em utilizar a lente de contato, então ficou aqui registrado, você pode recuperar nessa matéria que a gente vai colocar aí nas nossas plataformas digitais, aí os cuidados e como adequadamente tratar a situação da lente de contato com a doutora Larissa Linsmeier, que é da Blick Oftalmologia, que oferece o que é de mais moderno para a sua visão. Cirurgia de catarata, transplante de córnea, cirurgia refrativa para a retirada dos óculos, doenças da retina e muito mais. O atendimento da oftalmopediatra doutora Julie Bart e também da doutora Larissa Gembala, especialista em glaucoma, a oftalmopediatra doutora Julie. E também você pode marcar sua consulta pelo 33089999, ali na General Osório 259, de frente ao Lojão Astral, com amplo estacionamento. Os médicos responsáveis, a doutora Larissa, que falou com a gente agora, CRM 13244, e o doutor André Mon, CRM 16381. Doutora Larissa, um abraço, um excelente final de semana, muito obrigado aí pela entrevista. Muito obrigada, Daí. Boa semana.